Nós temos também hoje na plateia aqui os ex-diretores Wagner Bittencourt. Muito obrigado por ter vindo. Maurício Borges também. Ex-diretor Maurício Borges. Tá. Os representantes dos sindicatos bancários. E nós vamos trazer para a mesa depois, vai ter palavra o representante da BDE, o representante do CODEFAT, e eles vão fazer uso da palavra depois, tá? Bom, pode passar. Aqui é uma rápida... Enfim, nós estamos reagindo aí o que apareceu muito recentemente, né? E essa é uma primeira reação aí aos problemas dessa proposta. Ela promete uma economia para a Previdência de 200 bilhões em 10 anos. Então, são cerca de 20 bilhões por ano que deixam de vir para o BNDES. Isso implica o fim desses repasses constitucionais numa estimativa de uma redução para os próximos 10 anos de 410 bilhões de reais. Numa situação que a gente tem um déficit no Brasil, vamos ter dados na frente para mostrar isso, dramático, né, no estoque da nossa infraestrutura e do quanto a gente precisa, então, estar investindo em infraestrutura para chegar ao patamar ótimo, né, de relação estoque sobre PIB. Isso significa, em termos de emprego, para os próximos 10 anos, menos 8 milhões, num país que sofre uma crise tremenda em termos de desemprego, né? Temos 14 milhões de desempregados, temos também uma massa enorme de trabalhadores que estão desocupados, porque, enfim, desemprego pega só o pessoal que está procurando emprego, tem uma massa enorme de pessoas que até desistiram de procurar emprego. Significa também que você está dando esses recursos para a Previdência, mas está reduzindo, então, a proteção do trabalhador ativo, né? Que depende de uma economia que invista, que gere bons empregos, né? Tem um efeito de você estar aumentando despesas com custeio, né? Em relação a você reduzir o investimento, né? Eu estou passando a botar meu recurso mais em custeio e menos em investimento. E o BNDES perder isso, o BNDES perder essa fonte, significa que a gente não tem agora uma fonte de recursos, né, uma fonte, não vai encontrar no mercado uma fonte adequada com o perfil de operações de longo prazo. A gente lembra aí que na discussão que teve sobre TLP, se falava sempre que o banco continuaria com alguma vantagem, mesmo perdendo a TJLP, porque o banco teria um fundo de longo prazo. Bom, agora isso estaria sendo retirado, né? Essa vantagem do banco estaria sendo... Bom, sobre a situação do desemprego, né, para a gente examinar quanto dramática ela é. Tem os 14 milhões, mas são cerca de 20 milhões de brasileiros subutilizados. Aí você vê aí esse gráfico, que ele é trimestral, né? E ele mostra aí nos anos de 2017, 2018, 2019 a elevação disso, e agora, no ano 2019, a gente está passando de 24,6, 25 milhões de pessoas nessa situação de subutilização. Então, a gente está falando de... É um país que precisa, dramaticamente, na nossa visão, de mais BNDES, de mais investimento, e está correndo no Congresso Nacional uma medida que vai levar a menos investimento, a menos BNDES, menos investimento. Bom, sobre a questão fiscal, eu vou falar... Tem uma certa discussão, as pessoas têm opiniões um pouco diferentes. Eu vou dizer o seguinte... Qual é essa história, né? O Congresso absorveu essa meta do ministro da Economia, do 1 trilhão. Isso virou um número importante para eles alcançarem. Virou uma referência, né? Eles querem chegar a um valor próximo a esse. Como uma série de reduções de despesas da reforma da Previdência pareceram para muitos impalatável politicamente ou enfim, injustas,
né, houve uma redução em relação a esse número. Aí o relator teve a ideia de, então, se não dá para cortar, vamos trazer recursos de outros lugares. Pensou numa taxação sobre bancos e trazer o recurso do BNDES. Bom, se os recursos aplicados no BNDES fossem aplicados em gasto corrente, ele estaria resolvendo um buraco, um problema da Previdência, à custa de gerar um buraco em outro setor, que perderia aquelas transferências ali. Agora, no caso do BNDES, quer dizer, em todo ponto de vista do setor público como um todo, você não teria uma vantagem. Você tiraria de um canto e colocaria no outro. E todo mundo quer fazer a reforma da Previdência para resolver o problema do bolo total, e não só mudar essa alocação. Agora, no caso do BNDES, isso é mais grave ainda, porque os recursos não vêm para o BNDES para gasto corrente, eles vêm para investimento, né? Então, esse investimento gera efeitos multiplicadores na economia. O BNDES mesmo já paga uma série de impostos para o governo. É interessante um número que eu acho que estava no primeiro slide, que eles prometem uma economia de 200 bi em 10 anos, e o BNDES, de 2011 para cá, pagou de tributo isso. Né? Então, é mais grave ainda o que está se fazendo. Nós estamos discutindo isso aqui simplesmente do ponto de vista de estratégia fiscal para controlar gasto, para ajustar as contas do setor público. Bom, esse aqui, como eu falei, é o déficit de infraestrutura. Né? A gente tem ali, no final dos anos 80, a gente estava próximo do que é considerado um nível ótimo, segundo o Claudio Freystack, e a gente vê essa queda aí, ladeira abaixo, né? com uma subida aí já depois de 2010, e a gente vê que a gente tem um déficit, aí, um gap muito grande para a gente resolver de infraestrutura. Hoje a gente está gastando 2% do PIB com infraestrutura. Para a gente, essa é a relação estoque da infraestrutura sobre o PIB. Para a gente chegar em 2035 nesse nível ótimo, né, a gente tem que fazer um esforço de investimento em infraestrutura. Lógico que para alcançar essa razão, a gente depende do quanto o PIB vai crescer. Se a gente for, vamos dizer assim, mediocremente pensar no futuro do Brasil e imaginar que o crescimento médio do PIB até 2035 vai ser de 2%, o esforço que tem que ser feito era de 5% do PIB em investimento em infraestrutura. Nós estamos com 2%. Então, tem espaço para o setor privado, a gente precisa do setor privado, tem espaço para investimento externo. Agora, a gente está longe de poder dispensar o BNDES desse processo. É isso. Tem a ver com o discurso que a FBNDES fez na época da TLP, que para a gente o problema não era acabar com a TJLP, né? O problema era você não colocar nada no lugar. Então a gente podia discutir outras propostas. Se você quer tirar essa proposta, se você quer tirar a vinculação dos recursos do BNDES, a gente pode conversar e entender se você colocar uma proposta no lugar. Agora, você simplesmente desconstruir para ver se de algum jeito as coisas vão se arrumar, isso é que é difícil de aceitar. Isso que a gente quer explicar para a população brasileira, para a sociedade brasileira, que isso é que é complicado da gente enveredar. Né? Parece uma aventura, uma coisa que não é responsável. Tem um outro efeito importante que alguns colegas do banco têm investigado, é que as operações indiretas do banco, né, que dependem então, do FAT, elas têm um efeito de desconcentração do crédito. Né? Aqui você tem a participação dos grandes bancos, né, no estoque de crédito, quase 80%, e aqui dos bancos menores, de 10%. Mas os repasses do BNDES no estoque, eles são muito melhor distribuídos, né? Para os grandes bancos vão 58% e para os médios 33%. Então, a atuação do banco tem um efeito de desconcentração do crédito, aumenta, então, a competição do setor bancário, que é um outro elemento crítico que todo mundo discute, o problema do spread na economia brasileira, né, e o alto grau de concentração do nosso sistema bancário. Os números são ainda mais dramáticos se a gente não olhar o estoque, olhar o fluxo do crédito. Né?
quer dizer, o efeito do BNDES é ainda mais desconcentrador se você pensar no fluxo de novos empréstimos. Outro tema que a gente sempre insistiu, né, é que tem se tratado o tema do BNDES como se fosse uma idiosincrasia brasileira, uma teimosia, como se fosse o samba ou uma coisa que o Brasil inventou, né? Mas vários países têm bancos de desenvolvimento, tem bancos de desenvolvimento do porte do BNDES, se a gente comparar relativamente ao PIB, e na verdade são esses os países, são países desenvolvidos e países em desenvolvimento que efetivamente se desenvolvem, crescem, né? Se a Alemanha, eu acho esse o exemplo mais dramático, né? Se a Alemanha, uma potência tecnológica, industrial como a Alemanha, não dispensa ter um banco de desenvolvimento do porte do Brasil, como vender para o povo brasileiro? A gente tem que abrir mão do BNDES, ou tem que reduzir o BNDES. Bom, pessoal, era uma breve apresentação, passar algumas ideias chaves para vocês, eu acho que são importantes para o nosso discurso. Uma colega ontem falou nos corredores, foi ótima a passagem nos corredores hoje, não só porque está todo mundo aqui, mas porque a gente debateu a nossa unidade e tivemos um diálogo bastante produtivo com alguns colegas, e depois tive um colega que mandou um e-mail, com que a gente teve uma discussão um pouco mais dura, ele falou de convergência, falou que está apoiando essa nossa causa. Então eu acho que a gente está passando por esse processo saindo mais fortalecido. As pessoas querem falar se alguém quiser falar de racha, está totalmente errado, porque essa é uma casa que sempre foi plural, sempre teve diversidade, e isso é um valor do Benedense, né? Essa é uma casa que passou pela ditadura militar sem deixar o SNI entrar aqui. Esse é um valor, eu acho que todo mundo aqui, né, sabe, teve uma experiência no banco de conhecer alguém, né, que você chega a respeitar muito, porque você conhece uma pessoa que é preparada, que tem capacidade técnica, que é diligente e que tem uma ideia, uma visão eleitoral, ideológica, visão de mundo completamente diferente da sua. Isso é o que torna, é uma das riquezas do BNDES. A gente não quer abrir mão disso. A gente não quer partir para qualquer tipo de perseguição nesse sentido. A pluralidade dos presidentes é um sinal desse sentido. Então, isso é um valor para a casa que a gente não quer abrir mão. O BNDES soube crescer com o debate entre desenvolvimentistas e liberais. A gente tem que se reencontrar nesse diálogo, permitir que ele ocorra e usar isso em proveito do desenvolvimento brasileiro e do BNDES. Então, pessoal, muito obrigado.